Boa tarde, pessoal. Hoje aqui foi com emoção. A gente estava querendo começar um perfil novo, mas o Instagram tá achando que eu estou fraudando aqui. Eu vou ter que dar mais uma olhada nisso, né? Ai, mas que coisa boa estar aqui de novo com vocês. Eu tive um minutinho aqui de atraso, é só por conta desse probleminha técnico, mas a gente já compensa, né? Ai, deixa eu falar tchau, oizinho pra turma. Olha quanta gente, que gostoso. Eu adoro quando vocês entram e enquanto a Rejane está se preparando aqui para entrar também, eu já vou aceitá-la, né? Eu queria falar assim que esse projeto Rotas da Seda é um projeto muito importante para a gente, porque a gente percebeu a oportunidade de conectar as pessoas que trabalham com seda, que pintam. Tem gente que pinta por hobby, tem gente que quer realmente transformar isso num negócio, tal. Mas como é um trabalho artesanal, tem erros, a gente tem uma série de dúvidas. Então, a cada 15 dias a gente tenta se reunir para tentar entender o que são essas dúvidas mais comuns e ajudar quem está precisando desse apoio. Rê, pede para entrar aqui que eu já vou te aceitar enquanto isso. E isso daí tem trazido, tem aproximado gente muito legal de nós, a gente bate altos papos durante e tenta ajudar as pessoas com o que a gente tem de conhecimento. Muito importante, o conhecimento não está com a gente, tá? A gente sempre tenta levantar os pontos e se tiver alguém aqui na sala que consegue ajudar, que pode resolver, é isso. A comunidade é isso. Né? Ai, gente, quanta gente. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui a Rê. Peraí. Rê, tenta de novo, por favor, porque não aparece você tentando entrar aqui para mim. Pede outra vez, por favor. E aí, gente, tá aqui, pronto, consegui. Tá uma tarde aqui hoje, a gente vai conversar sobre tecidos, né? Por que nós estamos fazendo essa live? A gente percebeu que tem muita gente que não sabe qual tecido comprar e como é que faz. Oi, Rê, tudo bom? Peraí. Vamos ver se ela tá. Tudo bem, gente? Só fala isso pra gente ver se teu áudio tá aí, tudo bom? Opa, para mim está congelando um pouquinho aqui. Meninas, na verdade, meninas não, tem meninas e meninos aqui, né, pessoal que entrou. Eu toda vez que eu falo com a Rejane é como se fosse uma live que dava para a gente fazer, porque nós trocamos muita informação, né? E eu queria contar para vocês que a Rê fez uma peregrinação lá em São Paulo para se preparar para falar um pouquinho sobre tecido com vocês. Mas antes que ela entre nesse mérito aí do tecido, Rê, eu já te passo a palavra aí, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a origem. A gente está falando de seda, a gente pensa na seda de hoje, né? Eu não sei, esse nosso projeto, ele chama Rotas da Seda, porque a gente pensa na jornada que cada uma de nós tem de aprendizado, de tentativa em erro, de conseguir fazer com a seda. Mas esse nome, na verdade, não fomos nós que criamos, tá? Esse nome tem 4.000 anos, pelo menos, de idade, tá? E ele remete à rota que havia ligando a China, antigamente, até o Oriente, para que este produto, que é extremamente nobre, naquela época, então, era usado somente pelos nobres, por riqueza, e ela tem uma história muito bacana, Colinha, tá? Nós estamos falando de 4.000 anos atrás, uma rota que tinha mais ou menos 6.500 quilômetros, tá? Assim, a seda, o bicho da seda, o casulo, ele é original da China, tá? E assim, naquela época, era um produto tão valorizado, era tão importante, que todos os mercadores que tentassem tirar o bicho da seda, por exemplo, da China, eles eram ameaçados, não, a pena deles era a pena de morte, né? E aí, até que um dia, depois de muitos anos,
os monges conseguiram roubar uns bichinhos ali para o Império Bizantino, e aí começou a perder o controle desse, né, que só na China que se tinha seda, né? Aí eles fizeram, ó, uma maratona aí, foram para Índia, foram para o Japão, chegaram na Indonésia, onde começou depois a técnica do batik, nessa época. Na Itália, no século XII, foi quando se percebeu que a seda chegou para ser fabricada lá, e aí foi uma explosão, porque eles adoravam muito, né? E depois, no século XVI, na França, é que realmente ela se consolidou. Pintura em seda, do jeito que a gente faz hoje, olha que coisa, são 100 anos só que se faz, tá? Há 100 anos, aproximadamente. E realmente a grande influência que a gente tem vem da França. E eu quis só dar essa introdução para nós aqui, porque nós estamos falando de tecido, naquela época já se desmontava o casulo para poder tecer o tecido, e isso é uma prática, uma técnica que chega até os dias de hoje. E é desse tecido que a gente vai conversar. Rê, tá com você, pode falar. Pelo que eu li, o Brasil é o terceiro produtor em fio em casulo, né? Porque depois o casulo vai para uma empresa que se tece o fio, e desse fio é que as outras empresas que fabricam a seda se utilizam para poder fabricar o tecido que a gente conhece, né? Aqui no Brasil não tem Exato. muita empresa que faz isso. Mas hoje a gente conhece o que é a Pon G5, a Pon G8, que é famosa, né? Que são as mais conhecidas. Eu conheci a Pon G6, que é um pouquinho mais grossa que a Pon G5, mas não tem muita diferença. E mas existem outros tipos de seda, né? O cetim, a twill, a palha de seda, que eles chamam, a gente entende como pão G8, fica meio confuso. Eu também estou estudando agora esses tipos de tecido, então eu estou um pouco perdida. Mas os tecidos que a gente mais utiliza são esses, né? A pão G5 mais para fazer os lenços e blusas, né? Que você possa colocar com uma regata por baixo. E as Ponge 8 e Twill e o cetim de seda, que a gente pode fazer roupa, almofada, abajur, trabalhar com a decoração, né? Porque ele é um tecido um pouquinho mais grosso, tem mais fios. Eu estou conhecendo agora sobre tecido. Até conversei com um rapaz que fabrica e ele me tirou algumas dúvidas, né? Quem me apresentou ele foi a Andrea, a Deia da Via Marguta, e ele acabou me tirando aí algumas dúvidas. A ideia, é verdade. Tem o tafetá de seda, que é aquele tecido que a gente utiliza para fazer mais vestidos, né? Acho que até vestido de noiva, alguma coisa assim. Eu nunca pintei nesse tecido, então eu também não sei se ele é bacana. A gente conhece só esses, alguns. E eu tô agora tentando encontrar e conhecendo um pouco mais os tecidos mistos, que é para a gente usar com a tinta 72 horas, que são os tecidos à base com mistura de algodão e viscose. A Andrea me mandou aqui para casa, aqui para mim, alguns pedacinhos de amostra desses tecidos. Ela foi super bacana porque eu não conhecia e ela me enviou. Eu até fiz algumas, acho que eu postei nos stories, umas florzinhas que eu fiz em alguns dos tecidos, coloquei etiqueta em cima para saber qual é o melhor tecido para se trabalhar e tudo mais. Porque os tecidos de seda pura a gente já conhece, né? Então a gente já pinta na Pon G5, na Pon G8, mas é, Oi, gente,
Eu não sei se é problema da Rê, tá me cortando aqui. Travou mesmo. Rê, eu acho que eu vou pedir para você repetir de novo o que você falou, porque travou um pedação. A hora que você começou a mostrar. Alô? Gente, vocês estão me ouvindo ou é a Rejane que está cortando? Só para eu saber. Alô? Alô, Rejane, cortou tudo. Eu acho que eu vou pedir para você entrar outra vez e mostrar para gente. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só me dá um sinal aqui. Vocês estão me ouvindo? Sai e retorna. Olha, a Natália está dando a dica aqui para você sair e voltar. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Porque a gente não conseguiu ouvir suas explicações. Ai, gente, que pena. Isso que ela está falando foi tão importante. Alô? Cortou tudo, toda a tua explicação, desde o comecinho. Vamos ver se você pode repetir? Porque provavelmente o Você computador pode também repetir? pega sinal. Eu vou falar, lógico? Ó, a Andrea me mandou alguns pedacinhos alguns retalhos de tecido misto para a gente usar com a seda 72, com a tinta 72 horas. Então, ó, este aqui é um tipo de viscose 100%. E este é outro, tá vendo? Um chama Challis e o outro tá escrito só 100% de viscose. O Challis é mais macio. Eu pintei com a tinta 72 horas nos dois tecidos, tá vendo? Ó? Nesse Challis, a gente sente menos a textura da tinta, que é o que deixa a gente, assim, às vezes até meio preocupada, né? Porque parece que a gente está pegando um tecido diferenciado, diferente. Então, eu gostei bastante desse tecido. Ela me mandou também um pedacinho, um retalho de uma outra viscose, 100%, mas ela é um pouco mais grossa. Para quem quer fazer uma peça de roupa ou uma canga, um panô, esse aqui é bem legal. E a gente sente até menos, olha, a tinta também. Este daqui é um outro tecido, é um cetim de seda, tá vendo? Ó? De um lado ele é brilhante, não sei se vocês conseguem enxergar, e do outro lado ele é mais fosco. Esse Mas aí você pode pintar dos dois lados? aqui, ó, Rê, eu acho que eu vou falar para você sair e entrar outra vez, porque está cortando tudo a tua ligação. Alô? Rê, sai e volta. Tenta sair e voltar, porque não tá. Eu acho que é a tua conexão aí. Deixa eu falar para ela sair.
Gente, eu vou tocar aqui mais um pouquinho, porque a gente não está ouvindo a Regiane, então. Tá? Eu pedi para ela sair e voltar. Nossa, tá muito ruim a conexão hoje. Rê, não estamos te ouvindo, nós não estamos te ouvindo. Tá? Sai e volta. Entra pelo 4G, olha, você está no Wi-Fi? Coloca o 4G também, que às vezes se o Wi-Fi falha, ele consegue completar, tá? Porque a gente não está te ouvindo nada, nada, nada. Alô? Deixa eu ver. Peraí, sai. Eu não sei se ela está me ouvindo, gente. Eu vou fazer o seguinte, como nós estamos aqui na live, para a gente não perder esse tempo, eu vou começar com esse conteúdo da Rê, né? Então, assim, falando sobre os tipos da seda e como é que a gente pode trabalhar com cada uma delas, né? Ela tá com algumas amostras e a gente, assim, hoje, comercialmente, a gente trabalha com a POG5, com a POG8, com a Twill, que são as que nós encontramos com uma oferta melhor no mercado, né? Não raro a gente recebe contato, inclusive, de fabricantes chineses, que eles acabam nos seguindo e achando nas redes sociais, oferecendo para comprar essa seda diretamente. Eu nunca arrisquei fazer isso, porque é muita seda e é um trâmite, eu tenho bastante medo, mas ele falou que ele está muito acostumado a fazer isso para o Brasil e nunca dá problema, enfim, mas a gente não quis arriscar. A Pong 5, ela é uma seda super fininha, ela é transparente, essa daqui que eu estou usando aqui agora, e ela é ideal realmente para a gente fazer lenço, peças leves, oferece transparência. Então, você vai fazer uma blusa, alguma coisa assim, é importante que ela possa... deixa eu ver se ela entra aqui agora. Eu já vou falar sobre onde comprar, tá? Me deixa falar só dos tipos, porque depois lá no final da live a gente dá essa dica assim, de quem é que está comercializando e onde é que a gente costuma pegar quando encontra, tá bom? Até nós estamos com o nosso parceiro aqui, São Paulo Seda. A Regiane foi lá essa semana para conhecer um pouco do processo de fabricação. Deixa ela conseguir voltar. Não, dá medo, a gente fica bastante preocupado, porque é uma importação, o mínimo que eles vendem são $300, né? Do jeito que o nosso dinheiro está desvalorizado, eu nunca arrisquei ainda, tá? Então, assim, só voltando, a POG5, essa mais fina, que a gente realmente usa para fazer lenço, sharp, dá para fazer algumas pequenas lembranças. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é ceramista, ela me desenvolveu uns pingentes assim, coloco a seda, fica super, super bonito, né? E ela é uma seda boa para iniciante, por quê? Ela não é uma seda cara. Na outra live eu já tinha falado para vocês, às vezes a gente vai pintar seda, aí você vê aqueles bastidores gigantes, né? Aqueles desenhos enormes, bonitos. Tudo é processo, gente, tudo a gente está aprendendo, tudo a gente tem que tentar, e você tem que se permitir o erro para você fazer melhor. Né? Então, a Pong 5, ela é uma seda mais barata, ela é fácil de trabalhar, então, inclusive a gente pode começar com peças menores. Nossa, no meu começo eu fiz muito bracelete, porque eu não sabia se, eu gosto de batik, vocês sabem, né? Mas eu não sabia se a cera ia pingar, não ia pingar, se ia dar certo, se eu ia dar conta como é que fala, do processo e fazer... Ai, a Rê tá voltando aqui. Então, ela é uma seda indicada para isso. Rê, vê se você entrou. Eu já coloquei ela de volta. Ai, Voltei. Oremos. Tomara que você volte. Pois é. Eu estava falando da Pong 5, tá bom? Eu entrei na Pong 5 da tua ausência aqui. Tá bom? Pode falar. Só completando. Então, assim, ela é uma seda para iniciante. A gente erra, não se sente culpado, dá para a gente contornar algumas coisas, assim, pequenos pedaços. Comece com áreas pequenas, um bastidor redondinho, tenta dominar teu domínio ali, o teu traço ali, se você consegue fazer, para depois migrar para sedas mais caras e sedas assim mais robustas, tá? Então, assim, essa é a dica que eu dou. Pode continuar, Rê. Eu não sei nem de onde que eu parei, viu?
Então, eu vou te contar, gente, eu não ouvi nada. Você começou a mostrar as duas amostras e ali já começou a picotar tudo e Eu não, vou não deu para começar a te ouvir falar, mais. mas depois a gente pode colocar isso depois no, no- na live, na gravação da live. Então, eu testei algumas sedas com viscose e algumas sedas com algodão. Então, eu vi que as sedas mais finas, os tecidos mais finos, eles absorvem bem a tinta e não deixam o tecido com o toque chato que a tinta fica, né? Aquele toque mais durinho da tinta. Então, os tecidos mais finos, eu até fiz uma com a tinta 72 horas sem espessante e com espessante, né? Fica até mais durinho. Esse daqui eu não lavei ainda, mas esse daqui é um tecido 60%, 67 viscose e 33 seda. É um tecido bem fino também. Uma coisa importante, esses tecidos, a tinta de fixação não funciona. A tinta de fixação é só para 100% seda, Sim, porque senão você vai perder o teu trabalho, tá? Então, nesses casos, quando existe mistura, você tem que colocar a tinta apropriada, a aquarela apropriada para que ela absorva. sim. Eu Então, até fiz um teste, ó. Essa Uhum. daqui é uma seda mista. Eu usei a tinta de aquarela a vapor, para seda pura. Ela manchou, tá vendo? Ó, eu fiz a vaporização e lavei. Então ela tá toda manchada, ó. Tá vendo? Manchou embaixo, então não adianta. É um tecido para uma tinta 72 horas, para uma outro tipo de tinta, não de aquarela fixação a vapor. A Chalice é uma viscose, é 100% viscose, bem bacana, ela é bem macia e no quase não deixa toque. E eu tenho também um cetim de seda misto, com um lado brilhante e o outro fosco, que também não me deixa quase toque da tinta. O que é bem bacana para você fazer uma camisa ou fazer algum outro trabalho, ele não te deixa tanto toque. Eu usei também pouca tinta, usei um pouquinho, uma gotinha de água para não ficar tão pesada. Então, isso já ajudou bastante o trabalho não fica, o tecido não ficar com esse toque que a gente não acha bacana. Sim. Vamos falar Pode do falar. Bocas? Pode falar. Cortou. Gente, só respondendo uma dúvida aqui da Eu não tô simplesmente lendo sua, nada. eu até coloquei por escrito aqui, ela falou, é só 72 horas? Assim, essa divisão é uma coisa para ficar bem clara aqui para gente. A aquarela de fixação, ela funciona quando você tem um tecido 100% seda, 100% seda. tá? Se ele não for 100% seda, você viu o teste dela, desmancha, ele não pega, ele não fixa. A hora que você lava, ele sai, mancha tudo. Exatamente. Então, assim, Fica se borrado. você... Tem muitos tecidos muito interessantes. Um dos que a Regiana está mostrando, eu tô louca para comprar por causa de canga. Eu sou uma pessoa ainda que tem dó de fazer uma canga de seda para sentar na areia, tá? Então, Não dá. Vai por exemplo, desfiar essa toda seda também. mista e desfia, não, e assim, acho que assim, é legal para você fazer um passeio, né? Eu acho até uma coisa meio romântica, acho lindo, mas assim, na prática, eu moro na praia, gente, eu não assim, o máximo um lencinho no chapéuzinho, assim, que dá certo na cabeça, tal, mas, então, assim, aí a gente tem que apostar um pouco, né, nessas variações, porque a seda tem brilho, ela tem a caída muito bonita, tal, e que a Rê estava me falando, essa tua seda mista, inclusive, é da São Paulo, né? O material. Está super boa, é um tecido super bonito, tá? A gente não vende nada aqui não, viu, gente? Mas assim, a gente precisa saber os tecidos Onde e poder tem. comparar e falar para vocês de onde é que veio, tá bom? Então, assim, eu queria até que vocês entendessem esse nosso posicionamento, porque isso daqui realmente é uma arena onde a gente discute as possibilidades que a gente tem enquanto fornecedores, enquanto técnicas, assim, para conseguir desenvolver a nossa arte, tá? Só um
parênteses, Rê. Não, Pode falar. lógico, eu acho que a gente tem. Tá todo mundo junto aqui para descobrir as coisas e uma ajuda as outras, né? Tem algumas pessoas que querem saber que tecido usar com a tinta de 72 horas. A gente pode utilizar todos os tecidos mistos. É que uns deixa com mais toque, olha. Eu vi uma mensagem aqui em cima, eu não lembro quem escreveu, mas diz que usou o cetim de seda e sentiu um toque. Eu acho que se a gente for pegar um tecido grande e pintar todo o fundo, eu já fiz testes numa seda capri, que eu uso para fazer canga, e pintei todo o fundo. Fica duro, fica esquisito, né? Não... A gente conhece a seda pura e sabe como que ela não tem toque, a gente vai achar que é estranho. Pode ser que uma outra pessoa leiga pegue e fale assim, eu tô achando que não tem nada demais. Mas a gente sabe que não é bacana. Então, quando a gente encontra um tecido que você sabe que você pode fazer alguma coisa nele e não vai sentir tanto esse toque, é bacana, né? Eu nunca tinha pintado na viscose, eu achei bem legal, porque a viscose é macia, ela não tem tanto brilho, então para você fazer E uma a caída canga... dela, Rê? Para uma canga, a caída dela é legal? Então, eu gostei dessa Challis, tá vendo? Ela é 100% viscose, ela é bem macia. Se você olhar os fiozinhos dentro dela aqui, dá até a impressão de... Porque assim, eu gosto muito daquele tecido de viscose com... Tipo, linho viscose, que está se usando bastante nas camisas hoje em dia. Eu acho que o São Paulo Seda está com algum comentário para ajudar a gente. Ele tem alguma Aí ele coisa aí que falou ele que não falou é que não está verdade, tá legal. vendo? Ô, Coloca aqui para a Virgílio, gente, por favor. ajuda a gente. Porque, gente, isso aqui é uma grande sala de aula, tá? A gente está aprendendo e está ouvindo com vocês e falando com vocês. A Regiane, até só para vocês saberem, ela esteve essa semana lá com o Virgílio, né? Muito legal a visita. Eu queria muito poder ter acompanhado como uma mosquinha, porque eu percebi que eles conversaram muitas coisas muito legais, né? Ó, o erro está no espessante do corante, ele está falando. É alguma coisa que a gente não entende, né? Porque para nós, Virgílio, o espessante é uma goma que faz com que essa tinta não escorra mais, né? Não espalhe. Então a gente delimita uma área e utiliza ali a tinta com espessante para que aquela tinta não escorra para outros lugares. E eu acho que o Virgílio deve estar falando de uma outra coisa, um outro tipo de espessante que a gente aqui, como artesã, né, não conhece. Então é até legal essa colocação dele, né? Ele conhece bastante de tecido, então ele conhece de gramatura de seda. Uhum. É Esse era um muito ponto que eu bacana. queria até tocar com você, porque eu recebi uma consulta na semana passada com relação a essa questão da gramatura da seda, né? E assim, a gente no dia a dia, na rotina, no comercial, A você gente fala, nem não, eu quero uma sabe. 5, eu quero uma 8, nunca parei para pesar e saber qual que é a gramatura, né, da seda que eu estou usando. Eu sei qual que é o tipo da seda que eu estou usando, mas assim, se ela pesa 100, 200 ou 500, gente, assim, é realmente difícil a gente atentar. Mas esses detalhes técnicos, quando existe a compra da seda, são importantes. Por exemplo, aí, Virgílio, você me corrige se eu estiver errada, mas eu tenho um sentimento que existem sedas, a gente estava até falando disso, né, Rê, da seda pronta para pintar, Sim. e eu vou fazer um paralelo com o algodão, tá? O algodão, quando eu recebo algodão para fazer os meus trabalhos de shibori aqui, que é uma outra coisa que eu faço, de tinturaria botânica, eu tenho que tirar todo o químico do tecido antes de entrar com o preparo da fibra para poder receber o pigmento botânico, né? Então, faz purga, você tem todo um processo, né? A purga, assim, é um detergente que eu tenho uma receita, eu faço em casa, e você acaba lavando o algodão com isso. Tem sedas que vêm com, eu não sei se eu posso chamar de resina isso, tá? Uma proteção que é do próprio processo deles, até onde eu entendo, né, de fabricação. Eu imagino que isso deve ter um peso, e aí deve ter alguma influência na gramatura, né?
Se o Alô? Virgílio quiser falar, a gente está te Virgílio, se ouvindo. você quiser entrar, a gente abre a câmera aqui, você nos ajuda. Só você pedir uma solicitação aqui, eu já faço. Mas assim, a gente percebe que existe um universo aí por trás de informações que não chegam para nós, que somos as, vamos falar assim, as consumidoras, né? E seria muito importante entender isso daí, até para a gente ter um entendimento do que é que nós estamos É. adquirindo e automaticamente o que é que a gente está vendendo, né, para os nossos clientes. Isso é muito, muito importante, tá? A, Eu vou tentar ler algum dos a comentários Andrea do aqui. Rio perguntou se a gente já trabalhou com linho. Eu nunca pintei linho. Eu nunca comprei o linho para fazer isso. Eu tô até com vontade de fazer. Eu sei que tem um linho que é misturado com a seda, que dizem que é muito bacana, que a pintura fica bem bacana. Eu nunca usei. Eu nunca usei isso. O Virgílio Isso. acabou de falar que a gente precisa tirar um amaciante. Eu não sei se nesse tecido que a gente compra, que ele até me falou que o tecido que a gente vai pintar tem que ser PT, que é pronto para tingimento. Então ele está pronto para ser tingido. Eu não sei se esse tecido tem que ser lavado antes de pintar. Eu nunca fiz isso. Não, eu não posso falar que nunca fiz, porque eu já pintei alguma coisinha, fiz um risco, não gostei, lavei, passei e voltei de novo ele no bastidor. Eu só percebi que a seda, depois que a gente lava, dá uma pequena encolhida, pequenininha, mas dá. Então, até agora cortando os tecidos, eu tenho que cortar sempre um pedaço a mais, porque eu sei que depois que lava ela dá uma encolhida. Mas eu nunca lavei assim antes de pintar. Mas ele falou de um amaciante que ele acaba tirando. Eu também não sei como que é, se é, se esse amaciante vem junto com esse tecido, se é todo tecido que Uhum. vem ou Mas não. assim, por segurança, a gente sempre tem que lavar a seda antes? É uma pergunta, né? Eu entendo que assim, se você dá um pequeno trato nela, né? Eu uso muito purga aqui em casa, porque eu faço de litros aqui, então não me custa nada fazer o sabãozinho lá, colocar para secar e depois eu saio pintando. Mas eu tomo um cuidado para enxaguar demais, para não ficar sabão nenhum, né? Ah, olha, a Virgílio está ficando muito técnico. Olha, para pintar ou estampar, o tecido de seda precisa ter hidrofilidade. Eu imagino que deve ser é, hidroágua, né? Preenchimento com água, alguma coisa assim. Você consegue. Ô, Ó, tem Virgílio, muita entra aqui gente na falando que a live com a gente não gente. precisa lavar seda. Eu nunca lavei a seda antes de usar, né? Eu nunca fiz eu já lavei uma vez porque eu errei e acabei, como eu usei a caneta mágica, eu acabei lavando e depois voltei com ela pro bastidor. Mas Uhum. nunca lavei a seda. Mas eu acho, Rê, que tem a ver com o tipo de tinta. O que nós usamos aqui no Brasil, geralmente a gente pega na Prince, né? Pelo menos é a minha fornecedora. É. Eu tenho estudado muito essa questão dos pigmentos, especialmente esses da Dupont, da Jacquard, de marcas que não tem no Brasil agora. Até assim, eu vou viajar agora em junho, eu quero ver se eu trago um vidrinho de cada uma para testar. E eu percebo que as minhas parceiras, porque eu participo de um grupo de conversa, né, das pintoras de seda na Califórnia, e eu percebo que ali elas tratam de vários tipos de tinta, né? Então, se a base é álcool, se a base é água, se tem outras bases. E aí tem alguns produtos que a gente não conhece aqui, tipo o diluente, que eu comprei o vidrinho, está chegando para mim, acho que mês que vem. São materiais que a gente não imagina, tá? Eu quero estudar, eu quero entender isso, prometo, a hora que eu borrar todas as minhas coisas, entender o que funciona cada um, porque eu compro muito livro de pintura em seda e eu vejo que os produtos são completamente outros. E aí eu acho que tem uma relação do tipo de tinta e com esse negócio de tirar ou não. Mas assim, hoje do que a gente faz o normal é pegar a seda, esticar e pá, Sim, eu acho tinta, que não né? precisa lavar. Sem, Não, é assim, e sem lavar nem nada. a tinta da Então, Prince, olha ela é aqui, ó. ótima, ela é solúvel em água, é uma tinta tranquila de se trabalhar. A tinta, realmente, o tecido, ele precisa estar pronto para receber tinta, receber água, né? Receber É, a, as- a-
o líquido, senão ela não Eu vai, acho né, que essa é a fugir. hidrofilidade que o Ele Virgílio falou. A fala, Natália até comentou aqui agora, que é, acho que é conseguir é penetrar isso. água. Você podia contar do teste lá da garrafinha, né? Eu? É, o teste da garrafinha da água, para ver do que o Virgílio fez, que você me Ah, é. contou. Então, ele falou que Isso é o tecido legal. para ser pintado, ele tem que ser PT, pronto para tingimento, que é o que a gente compra. Porque tem alguns que você vai comprar e você encosta uma gotinha de água, a água vai rolar, vai correr. Então, esse tecido não está pronto, ele não recebe essa tinta, né? Esses tecidos que a gente, essa seda que a gente compra para pintar, ela está pronta para fazer isso, né? Eu não sei se toda seda vem desse jeito, né? Pode ser que Uhum, uma seda mais grossa não venha pronta para a gente poder pintar, né? Eu sei que tem sedas exatamente. que é própria para atingir, tanto Uhum. profissionalmente quanto artesanalmente, como que a gente faz, né? Exatamente. Rê, das tuas amostras, você já mostrou tudo que você tinha aí de colocar? Já Você tem mais mostrei. coisas? Não, eu já Ah, coloquei então, o cetim e a viscose. teve aquela questão essa semana também sobre o cetim brilhar muito, né? Para uma seda mais grossa, se a gente teria alguma alternativa enquanto tecido que fosse seda pura, não mista ou nenhuma dessas com viscose que você falou, mas, por exemplo, eu fazer uma calça, uma camisa, né? Alguma coisa. Eu tenho, na verdade, assim, vejo isso fora daqui. O Virgílio, nunca vi isso no Brasil, mas, por exemplo, eu tenho algumas amostras de seda rabotai aqui em casa. Ela é uma seda mais rústica, pelo que eu percebi. Ela não, olha, eu até tenho ela aqui. Ela não tem tanto brilho, tá? Quando você faz o trabalho, eu consegui trabalhar muito bem nela, mas ela é uma seda que ela parece um crepe e ela tem a caída, fica super bonita, eu consigo enrolar o lenço, eu faço tudo o que eu quiser com ela. Mas ela não tem o brilho, por exemplo, da Ponge 5, da Ponge 8, da Twill. Né? Ela acaba sendo, ela me dá a sensação de ser mais um crepe. Tanto que as peças que eu fiz nessa seda que eu comprei, eu não vendi nenhuma, porque para mim não parece que é seda. Eu não quis disponibilizar para os meus clientes. Né? E a gente sabe que tem alguns outros tipos, a gente vê muito lá fora. E eu não sei se existe uma adaptação desses nomes porque a gente encontra no nosso mercado. Mas até onde eu consegui ler e entender, são vários tipos e grandes. Por exemplo, o crepe de Chine, né, que eles falam, né? Você conhece, Uhum. acho que mais que eu. Você Sim, consegue comentar eles sobre falam. ele? Ele é muito parecido com a Pão G8 que a gente conhece. Tem algumas Uhum. pessoas que até se confundem um com o outro. Eu encontrei um Pão G8 um pouquinho mais brilhante do que outro, mas eu acho que é de fabricação isso também. Uhum. É, Olha, a- o- posso fazer os comentários? A Miriam aqui está falando, né, que tem vários tipos de cetim, mais sim, grosso e menos grosso, né? E o Virgílio colocou aqui, peraí, que eu é devido à acabei construção do virando aqui, tecido, né? Deve ser do muito tecido, fio. né? Então, É, para é, ele ficar. pode Oi, falar, pode Su. falar. Está cortando. Não, assim, gente, acho que era um pouco mais isso. Eu acho que a gente tem que atentar para o que nós temos disponível aqui no nosso mercado. É, Vocês perguntaram sobre os fornecedores, né? A gente conhece alguns e, como eu falo para você aqui, a gente não vende nada para ninguém, mas é muito importante que a gente passe para vocês a informação que a gente tem e consegue. Hoje, os que mais aparecem vendendo, né, que tem material para a gente, realmente, são a Prince. Eu já peguei seda ali no Rio de Janeiro com a Roberta Pongé, né, ela também tem. O Virgílio, para mim o Virgílio é mais recente. Virgílio, eu tô louca para conhecer um pouco mais os teus tecidos.
E ele também, ele tem uma fábrica, agora acho que vai ser em Americana, né, Ria, que ele está mudando a Acho que unidade sim. dele para lá, mas ele atende todo o Brasil e ele tem uma gama muito grande de produtos. Nós temos seda que é fabricada no Polo da Seda, no Paraná, mas aí, assim, que eu entendi, toda a produção deles, ou 90 e tantos por cento da promoção deles, até eu assisti um vídeo recente de uma matéria que a Globo fez lá, é tudo mercado externo. Vai tudo Tá? para o Então, Japão, né? tudo vai embora. Então eu entendo, e a gente faz o caminho contrário, né? Sabe que A vem gente muita importa. seda da China, a gente acaba importando, enfim. Assim, a gente só tem que ver assim, o nosso foco aqui é realmente conseguir comprar seda num preço bom, numa qualidade boa. Eu já tive lotes de seda que vem seda mais amarelada e seda branquíssima, né? Aí eu até desconfio um pouco da branquíssima, porque eu falo, nossa, ela deve ter passado por um processo aqui para conseguir, né, chegar nesse brilho todo. Mas o fato assim, uma vez eu comprei uma seda e ela chegou muito amarelada para mim. Na verdade, é uma seda que eu sei que ela tinha vários anos, ela estava guardada, ela foi de uma pessoa que pintava, e a pessoa faleceu, e eu acabei comprando o residual dela. A seda, divina, mas ela era amarelada. E depois, a hora que eu coloquei o pigmento em cima, eu não Nem percebi aparece. variação do tom, nenhuma. Então, assim, mesmo usando tintas mais claras, né? Você fala um cinzinha claro, alguma coisa. Na prática, eu não percebi que houve tanta interferência, tá? Mas eu estou falando de uma diferença de escala de cor assim bem grande, tá? Ela não era branca. O Virgílio escreveu que, ai, sumiu para mim. Aqui, a Peraí, Pose vamos ver se eu 8 acho não aqui. tem crepe. Já o crepe de Chile tem crepe na composição, é Na isso, na trama. composição. Uhum. Você sabe que essa era uma dúvida que eu tinha, viu, Virgílio? Porque, assim, se seda é seda, como é que a gente consegue ter tantos tipos de sedas, né? Porque, Se o fio é para único, mim, não assim, é? se o fio é único, para mim, leiga, é a Pra mim gramatura, também. a trama, sabe? Alguma coisa que poderia gerar uma diferença de um tecido para o outro, né? E quando eu falo de gramatura, é a gramatura do fio, o jeito que ele é lá tecido e tudo tal, né? Mas aí você vê todas essas variações, a twill, o crepe e tudo mais que a gente coloca. Eu entendo sim que é isso que você falou, que é construção, que são diferentes, né? Mas como é que a gente uma das coisas que eu acho que é importante a gente colocar aqui, é muito fácil você se enganar com o tipo de tecido que está vindo, né? E aí vem aqueles testes clássicos, põe fogo num cantinho, vê se ele cheira igual cabelo queimado Uhum. ou não, vê se ele enrola, se ele enrolar é porque ele tem algum plástico, alguma outra coisa na composição que não é a seda pura, porque da mesma forma como a gente trata o nosso cabelo, que você lava rapidinho e enxágua, o trato da seda é o mesmo, você não pode deixar de molho, você não pode fazer uma série de coisas com ela, né? Me contaram, de repente alguém fala assim, não, não é bem assim, não. Mas me contaram que o trato tem que ser o mesmo que a gente teria com o nosso cabelo. Então, por exemplo, se você não coloca o teu cabelo dentro de um saco plástico para dormir, você também não pode guardar a seda precisa respirar, né? Ela tem essa característica. Tudo. Então, para a gente que é dessa área e nós estamos tentando virar pintoras aqui, fazer tudo, é muito importante a gente entender que se a gente está usando o material correto, se neste material correto você tem a tinta correta, né? E depois as aplicações desses tecidos. Até eu posso dar uma palhinha dessa coisa? Lógico. Não é, gente, isso aqui não é uma tabela, não é regra nem nada, tá? Mas assim, eu acho que é leitura, aprendizado e o que a gente tem visto por aí. As sedas mais finas, Pongé, realmente, lenço e sharp maravilhosos, dá para você fazer um chaveiro, um acessório. Eu usei para fazer máscara. Até uma curiosidade para vocês, tem um estudo do Canadá que diz que a melhor barreira, isso 2 anos atrás que eu fui atrás, mas a melhor barreira para proteção
do vírus do Covid, ou uma das mais eficientes, vamos falar melhor porque tem muita coisa aí no mercado, mas uma das mais eficientes é quando você consegue fazer uma composição entre algodão e seda, porque a seda ela traz a barreira estática para a entrada do vírus, né? E o algodão, ele cria a barreira mecânica. E quando você faz a associação dos dois, você acaba tendo uma proteção. Bloqueio maior. Eu não sei se é verdade ou se não é verdade, mas o fato assim, que eu fiz uma série de máscara em casa, eu botei todo mundo na minha casa para usar máscara de seda com algodão. Ninguém pegou Covid. Tá, ninguém, graças a Deus, a gente não teve essa história, que eu não posso falar que é por causa da máscara, mas eu achei o estudo muito legal, e eu acabei gerando, nós tivemos que andar de avião logo lá no começo, eu fiquei mega preocupada, todo mundo com 2 máscaras, o aeroporto lotado, foi logo que começou a ter voo, né? E eu lembro que eu tive que ir para São Paulo com eles, aí eu realmente investi nessa proteção. E depois eu aprofundei um pouco mais, eu encontrei outros estudos falando do efeito da seda realmente nessa questão de você ter equipamentos de proteção individual para para isso tudo, né? Virgílio, já vou comentar da proteína, né? Que a seda é uma proteína. Proteína, né? Olha aqui, peraí, existem vários tipos de titulagem e torções de fios e construção de tecido, né? Depois que você pinta, é uma pergunta da Ateliê Mimos e Biscuit. Depois que você pinta a seda e faz todo acabamento, como guarda? Eu guardo eu tenho um varão que eu coloco todas as minhas sedas penduradas, nem fica no meu armário, eu já deixo lá no meu cantinho, meu ateliê. Mas as sedas que eu tenho no meu armário, eu tenho uma caixa furadinha, dessas de plástico, eu dobro elas e deixo guardadinhas ali dentro, tá? No começo eu colocava numa caixa de madeira, mas aí eu percebi que não respirava e não achava legal isso, sabe? Então eu passei a utilizar essas caixas, essa que você, de guarda-volume, que você vê em loja que vende material de plástico, ela toda furada. Para mim dava super certo, ficava dentro do armário, eu percebi no meu closet, eu percebi que meu closet é aberto, então assim, não tinha nenhum problema, mas é engraçado, no começo eu guardava no saquinho plástico, né? Não sabia, e aí eu percebi depois que eu achei que a seda estava melhor condicionada dessa forma, né? A Andrea do Rio está perguntando, você não concluiu sobre para que serve de fato a seda Ponge 8. A Ponge 8, eu faço lenço, eu faço kaftan com ele, porque ele é mais grosso que a Ponge 5, então dá para se fazer um kaftan, ele não vai ficar tão grosso quanto a twill, né, ou quanto o cetim de seda, mas dá para se fazer camisa, capa de almofada. Exato, isso que eu ia falar. Artigos de decoração, Andréia. Eu acho que até tinha comentado com você que eu estou com um livro aqui com uma série de ideias, desde de luminárias que eles encapam para fazer cintos maravilhosos como acessório. Se você entrar, por exemplo, nesses sites da Wish, Alibaba, eles vendem só o cinto com um acabamento e você consegue fazer o cinto todo. Fica lindo, lindo, lindo. Para você colocar como acessório na bolsa. Outro dia eu estava vendo no sapato, eu acho que foi até coisa antiga, tá? Eu acho que a Mônica replicou esse vídeo que você pega a seda, se amarra no teu pé e né? põe no sapato. Fica super lindo. Exatamente. Eu estava vendo uma parceira minha nos Estados Unidos, na Inglaterra. Sabe que ela está fazendo flâmula de encomenda em seda? Eu achei tão exótico. Falei assim, gente, mas quem que vai comprar uma flâmula? E assim, ela está vendendo como objeto de decoração a flâmula para você deixar na tua sala, né? Eu achei incrível. Sim. Eu já vi seda na vela, sabe? Quando você pega a vela, tem aquela técnica, né? Que você passa o ferro do guardanapinho e você acaba
grudando. Então, eu vi seda nesse material também. Eu, na verdade, eu estava reunindo algumas ideias, porque uma das lives, eu nem falei com a Rê, eu estou falando para vocês, a Rê pode ficar brava comigo. Mas, assim, acho que a gente podia trazer ideias de objetos que a gente está construindo em casa. No ano passado, eu ia participar de um concurso onde eles pediam colagens de seda, né? E eu acabei tendo acesso a uma série de projetos que alguns artistas fizeram, onde eles pegavam retalhos de seda, colavam e faziam quadros. Gente, eu vi cada coisa tão linda Fica ali. lindo, né? Lindos, lindos. E é assim, aí você fala, é aplicação. Dá para você fazer um retalhinho assim, colocar numa camiseta, né? Eu entendo que assim, nós temos hoje aplicação na moda, aplicação na decoração. E aí existe a necessidade de tecidos mais espessos, né? E tecidos mais levinhos, né? Eu tentei fazer uma almofada de seda aqui com tecido mais leve aqui em casa, não rolou. Tá, não deu certo, ficou esquisito, porque isso foi lá no começo, tá? A Pon G5, imagina, se a gente não consegue amarrar na cabeça para dar um lenço, né, Rê, que você até Não vai desfiar. mais. Ele desfia, ele não aguenta a força do nó, tá? Então aí a Pon G8 já é legal, a Twill é legal, né? A Twill é uma seda mais encorpada. Então você acaba conseguindo fazer aquela blusa de seda que ela tem uma presença mais densa, né? Uhum. Apesar de manter a queda, né, do tecido, fica super bonito. Mas, por exemplo, já é um tecido que eu usaria para fazer uma almofada tranquilamente, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tem mais. Falando. Pode ir falando. A ID, né? Antigamente seda, né? tinha chantum de seda pura para forrar sofás e mais fino um pouco para roupas. Não sei se existe hoje. Eu acho que ainda existe, mas ele é um tecido misto, não é? Porque A acho que Ana no... Gedeon tá falando da palha. A palha de seda é a Pon G8, não é a mesma coisa? Eu me confundo tanto com esses nomes, mas eu acho Mas que é o mesmo tecido. Eu achei legal que a Ana acabou falando, a gente estava falando de como guardar, ela disse que tem que guardar o lenço no papel de seda mesmo, né? Para que ele não também. deteriore com o tempo. Tá lá em cima. Inclusive, quando eu mando meus lenços para os clientes, ele vai todo No papel de seda. coberto por papel de seda, tá? Que, assim, além do acabamento ficar mais bonito, a gente entende que é uma embalagem apropriada, né? Até, por exemplo, estou aqui na Bahia, eu mando muita coisa para São Paulo e é correio, não tem jeito. Eu tenho que botar num plástico em algum momento para conseguir fazer essa parte da viagem. Mas na hora que o meu cliente recebe, ele já recebe numa caixa que respira, envolvido no papel de seda, porque realmente faz sentido, né? Faz sentido que seja dessa forma. Né? O Virgílio está dizendo que o Chantum existe sim, é 100% seda. É uma outra seda, tá vendo? Olha, bacana para a gente poder trabalhar com decoração. Jura para mim, Virgílio, eu achava que ela era misturada até para poder ir para o sofá, né? Porque acaba sendo um produto mais caro ou não? Sabe que eu lembrei? Quando eu comprei o meu jogo de jantar aqui de casa, todas as cadeiras eram em seda. E eu lembro que o rapaz da loja ele comentou comigo, sim. mas muito encorpado, Rê, muito, muito, muito grosso. Eu até achei que o vendedor estava me enganando, tá? Mas depois, quando acabou e eu fui substituir, eu botei fogo nele para, falei assim, sei lá, quis tirar a prova dos 9, né? Para ver se era não. E realmente ele teve cheirinho de cabelo queimado. Eu falei assim, então, gente do céu, era mesmo. Eu tinha esquecido dessa história. Eu adorei a frase do Virgílio. A melhor forma de conservar a seda é usar. É isso mesmo. A gente faz o lenço, né? Faz o trabalho que o cliente pede para que ele use mesmo, né? A gente aconselha como que ele guarda, como que ele lava, mas
É usando, você tem razão, é usando de todas as Virgílio, eu maneiras. vou até fazer um post dessa tua frase, adorei. Porque, assim, até assim, eu brinco com a Regina, eu falo, a gente tem que começar a criar essa cultura de que seda é para todo dia. Gente, eu acordo de manhã e eu ponho meus uniformes. O uniforme é vestidinho, né, blusinha, tal, 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 e pá, seda no pescoço. Eu vou no supermercado, eu vou na escola das crianças, eu vou, se eu tenho que passar em algum lugar para tratar alguma coisa de negócio, assim, e tal, tô com a minha sedinha junto. Ela vive, eu tenho lenço amarrado em todas as minhas bolsas, porque nunca dá tempo de ficar trocando, né? Às vezes a gente É, corre, então eu saio. é o melhor As minhas amigas marketing, riem né? de mim. Elas riem de mim, ela fala assim, "Ai, você vive montada na seda." Eu falei todos os dias, graças a Deus, e olha, eu não gasto os mundos e os fundos para fazer isso. Felizmente a gente consegue, a gente tem muita opção hoje, né? E eu acho que assim, esse nosso trabalho de tentar encontrar outras pintoras como vocês que estão aqui, ou gente que trabalha com seda, para a gente é muito importante, porque a seda para mim foi um recurso de pandemia. Eu confesso para vocês que assim, eu estava com todas as minhas tintas no armário, correndo feito uma maluca e de repente, pá, casa. Você não pode sair de casa, você tem que ficar em casa. E vamos ocupar essa molecada em casa. E o que eu tenho em casa? E assim, aí foi a hora que as minhas tintas saíram do armário. Felizmente saíram do armário, porque eu me encontrei e me realizei de uma maneira que eu não imaginava. A Andréia, lá do Rio, está perguntando se a seda, se a Ponge 8 esgarça no caftan, né? Aí a Ana falando para ela que não. Eu fiz caftan e não esgarçou. Ele é um pouco mais resistente, sim. Agora, a Ponge 5, até na hora de você fazer a costura, bainha, essas coisas, ela acaba esgarçando. É uma seda mais É. fina, né? Eu gosto Até, muito de usar a seda Ponge 8. Eu gosto bastante. oh, gente, eu já estou confundindo tudo. Hoje eu estava falando, eu não sei com quem, sobre. Ah, foi aqui com a Val, aqui da Bahia, né? De fazer a bainha na mão e tudo. A Pon G5 para mim é mão. Eu sei que a Mônica até ensinou outro dia, viu, Mônica? Com todo o respeito, você fez até um vídeo pra gente de como é que costura. Eu fui costurar na Pon G5, tudo, mas isso é pessoal, tá? Isso é Simone falando, vocês podem discordar, não tem problema nenhum. Aqui é uma democracia das que funciona de verdade, né? Mas eu percebo que a leveza, o ponto na Pon G5, a mão, faz todo sentido. Da 8 para cima, cada um faz o que quiser. Eu acho que dá para terminar na máquina e tudo. Talvez eu não tenha encontrado uma costureira ainda que me mostre que dá para fazer esse ponto na Pongé. Eu mesma não, na Pongé 5, eu mesma não consegui. Assim, na verdade, não é que eu consegui, mas eu não fiquei feliz com o resultado. Eu gosto do acabamento na mão, e não é todo mundo que faz, né? Eu tive uma professora boa e muito treino, né? Até eu estava comentando com ela, teve um mês que eu recebi um pedido, eu fiz 60 lenços costurados na mão dentro de um mês. O meu dedão, no final, ele nem mexia mais, de tanto pontinho que eu dei. Mas eu acho que tem valor, acaba dando um valor aí para a peça, que você pode depois tranquilamente adicionar isso ao valor que você está colocando para o teu cliente de trabalho, sem problema algum, né? Alguém tá. O Ai, Albibi. colares, alguém está falando de colares aqui, olha. Aí eu passei aqui, né? A Ponge 8 é mais fina que a Twill. A Twill é um pouco mais grossa, assim. Mais grossa. A colar, quem faz é a Jeanette, né? A A gente precisa Janete tem umas chamar. coisas lindas. É, Uhum. eu quero ver se daqui algumas semanas eu vou conversar com ela para ver se a gente chama ela para uma live. Ela tem trabalhos incríveis, muito bacanas. Ela Então, trabalha de um jeito bem legal com a seda. Bem legal. exatamente. Gente, assim, nós tivemos vários problemas técnicos hoje, né, Rê? Infelizmente, mas eu acho assim que a ideia era ter essa conversa sobre tecidos, né? Eu pelo menos nunca vi ninguém parando para falar assim, Simone, esse tecido é isso, esse é aquele. E um pouco do que a gente tentou trazer
é o Tem pouco muita que a coisa ainda para gente falar, né? percebe na hora que a gente está trabalhando. Agradeço demais, Virgílio. Você precisa vir aqui para contar mais coisa para gente, Precisa né? mesmo. E uma sumidade. O Virgílio, eu sugiro, ele está aqui na live. Sigam, já façam contato com ele. Pode conversar com ele o que vocês precisam, né? E aí tem outros fornecedores também, a gente sempre, eu falo por mim, eu vou por preço, eu faço pesquisa, onde está melhor eu vou e pego, né? Ou então onde eu quero experimentar cedo, eu vou e pego e tudo. Mas assim, a gente tem bastante, assim, se você pegar só esses três que nós falamos, o Roberto, o Virgílio e a Prince aqui para oferecer, gente, a gente tá super, assim, é tranquilo, dá para comprar tranquilo, todo mundo entrega tranquilo, eu tô aqui na Bahia, eu recebo de todo mundo, tá assim, nem colocar. Ó, base Maia, qual tecido vocês indicam para canga de praia? Vamos dividir em duas coisas, seda pura e seda mista, tá? Se você vai fazer uma canga de praia e não tem dó de sentar com a seda na areia, eu acho que a partir da 8 dá para fazer. O que você acha? Na Na Twill. Twill, a 8, a Todas Twill. todas as cangas que eu fiz até hoje foram numa seda chamada seda capri. Por isso que eu tô com esses outros tecidos aqui, porque eu quero fazer neles agora. Mas a seda capri, ela tem um pouquinho de elastano, então eu utilizei sempre uma técnica de spray, uma técnica que você não precisa ficar pintando todo o fundo, porque aí você deixa o tecido realmente mais pesado, e não era isso que eu queria uma coisa bem mais leve. Então eu usei essa daí, mas agora eu vou começar a usar, eu pedi essa viscose, né? E eu quero trabalhar nela, vamos ver como que vai ficar. Já comprei algodão puro e eu não gostei do resultado. Por mais que seja puro, ele ficou duro, não ficou Ai, um eu trabalho também fiz e legal. não ficou bom, ficou horrível. Eu até transformei em toalhinha depois, para você ter uma ideia. Eu também não gostei. Ó, o Virgílio está sugerindo aqui o crepe de Chine pronto para trabalhar, PT, né? Pronto para atingir, né? Para trabalhar, pronto para atingir, né? Tá? Que ele daria certo. E aí, Virgílio, para canga, eu quero experimentar essa seda mista que você tem, que a Regiane falou muito bem dela e eu ainda não conheço. A Challis, Quero ver essa se. viscose macia, né? Uhum. Eu acho que essa viscose parece ser bem bacana. Eu gostei. Ele tem esse outro tecido misto, que é 67% viscose e 33% seda, que é bem macio também, né? Olha, é bem. Só que eu acho que numa canga, ele é fino, ele é transparente. Depende do que você for querer fazer, né? Eu também gostei, não é ruim, não. Agora, deixa eu só colocar uma coisa aqui, ó, rapidinho, Rê. Valbide, assim, eu não sei o teu nome, tá? É um algodão com seda, tem um algodão com seda que é bem macio, né? E eu não conheço, né? Deixa eu só ver aqui, claro, como eu acho o Virgílio aqui no Insta. Ó, como você acha? Ele tá aqui, ó, São Paulo Seda, tá? @São Paulo Seda, você já consegue falar com ele. Quem é Virgílio? Virgílio, a Regiane esteve com ele entende, trabalha com seda há muitos Ele produz anos. tecido há muito tempo. Né? Ele Isso, produz há conhece muito tempo. tudo, manja tudo e ele trabalha, ele oferece para várias marcas, né, que fazem estamparia, inclusive, né? Então, Quem trouxe ele é pra uma gente, referência para a gente. Uhum. quem trouxe ele para falar com a gente ou para conhecer, né, foi a Andrea, da Via Marguta. Ela compra com ele já há muito tempo. Foi ela que conversou comigo, né? Hoje a gente acabou virando amiga, porque a gente conversa todo dia. E foi ela que me passou o contato do Virgílio, que me ajudou a descobrir um pouco mais sobre tecido. Rê, vamos fazer mais uns 5 minutinhos, Fala só do por conta Rota. dos problemas técnicos. Eu vou, gente, essas dúvidas que vocês tiverem, agora sim, a gente começou essas lives do Rotas da Seda, só falar, eu sempre conversei demais com a Rê
Rê, não sei que tecido que eu compro. Rê, eu cortei de tal jeito, deu errado. Pinguei o negócio aqui, deu errado. Como é que você mistura tinta A com tinta B, sabe? Então a gente sempre teve essa conversa. E teve uma hora que a Rê falou, puxa, a gente podia levar isso para mais gente. E aí surgiu essa live quinzenal, nós estamos na terceira, para falar a verdade. É um projeto que está começando, até peço desculpa pelos problemas técnicos aí que a gente tem, mas tem coisa que foge aí do nosso controle. E aí a nossa ideia é o seguinte, é simplesmente ouvir e ver se a gente consegue ajudar a outra com a experiência que a gente teve na nossa jornada com a seda, né? Sim. Então, quer dizer, eu estou aqui batendo a minha cabeça faz alguns anos, aí ainda erro muito, eu tenho certeza que eu vou errar por muito tempo ainda, mas cada erro é um aprendizado. E às vezes o erro que você está fazendo, eu já errei, eu consigo te ajudar, e vice-versa. Né? Então, por isso que a gente fala, é uma grande troca. Você viu, a gente não vem aqui com a pretensão de entender de tecido, Não. nem de entender tudo sobre tudo. Mas, assim, eu acho que dá para a gente melhorar essa nossa conversa. Ô, Val, obrigada, viu? Que eu não sabia ler. Aí, então a gente percebeu que tinha uma oportunidade de falar assim. Então, e agora a gente fala, puxa, agora as pessoas querem falar, a gente tem que fechar a live, não pode continuar conversando com elas. Abrimos um e-mail, tá bom? Que é o rotasdaceda@gmail.com. E vamos tentar colocar... hoje deu errado porque o Instagram, ele bagunçou a minha conta pessoal com a conta que eu abri do Rotas da Seda, viu, Rê? Por isso que eu demorei para entrar um pouquinho. Imagina. Não, então ele começou a pedir senha aqui, eu acabei não conseguindo colocar, mas a ideia é que todas essas nossas lives sejam gravadas por capítulo ali, e vocês possam consultar, quer dizer, cadê aquela live que ela falou de batik mesmo? Cadê aquela live que elas falaram de como é que costura? Ou a live que receberam a pessoa que entende de outra coisa? E assim, a gente sabe que tem um universo de dúvidas, tem né? muita coisa Então, pra a gente saber. vai atrás de pigmento, a gente vai atrás de tipo de tinta. Eu sei que tem tintas que você compra sólida e dissolve, mas assim, nunca trabalhei com elas. O dia que eu trabalhar, talvez vire uma live, a Regiane também está descobrindo. Nós vivemos fuçando, né? Tem uma das lives que eu quero fazer lá para frente que é sobre livros, porque os livros trazem... Vamos fazer a próxima de livros? Eu acho que é a próxima. Até para as pessoas terem mais algum local para tirar dúvidas, né? Então são livros que não são tão caros, né? Eu estou agora comprando alguns outros para a gente poder ter um local. Tem outras Não, e tem outras referências, porque assim, o mundo da pintura em seda, gente, é gigante. Eu quando paro aqui para ler sobre antigamente, por que os desenhos japoneses vieram, e por que o batik aconteceu na Indonésia, e por que os franceses foram influência, por que os italianos colocaram na corte, e aí teve uma época, por exemplo, na Itália, lá no século XII, que a hora que os nobres começavam a pedir muita seda e quebrava, né, economicamente o país, aí saía decreto para a turma que não podia comprar mais seda. Isso no século XII, né, a seda que vinha da China, que era produto raro. Aí eu vejo essas coisas e falo assim, eu preciso contar isso para alguém, porque é muito legal. Né? Mas assim, a nossa ideia é sempre trabalhando e seria muito bom se vocês nos dessem os temas, sabe? Manda pra gente, o que vocês acham? Eu vou fazer um post agora, viu, Rê, lá no Rotas, onde eu vou colocar o nosso e-mail e o nosso contato, mas assim, que seja um negócio interativo, que a gente possa se ajudar. Realmente o grande objetivo do Rotas é que a gente possa se ajudar. A gente vai publicar, né, o Insta do Rotas da Seda, ele vai ter uma página, então vai ser bacana porque a gente vai postar muita coisa lá. Porque a gente está postando tudo no nosso Insta do ateliê, né? Tanto eu quanto a Simone. Mas a gente vai poder colocar isso direto no Insta da Rotas da Seda e quem sabe daqui 15 dias começar a live de lá, né? Começar a live daquele Insta, que é o que a gente quer fazer. Tá. Então... eu acho que a ideia dos livros aqui agradou. Vamos tentar fazer isso. Vou comentar se os... Assim, o que dá pra gente comentar? Posso contar os que de cabeceira e o que a gente achou mais informação e que é legal. A Miriam falando que o Vaticano tá cheio de seda. Eu ia falar isso. Tem muita coisa linda ali dentro.
Isso, nas paredes, então. Olha, gente, o mundo é muito grande e a gente vai se organizando. Toda essa conversa que a gente sempre guarda e vai colocando em escala para uma hora poder fazer, né? Porque agora, semana que vem, eu e a Rê, a gente já combina a próxima, já vê o que tem de conteúdo. Igual ela foi visitar o Virgílio para poder trazer algumas coisas hoje, a gente sempre vai buscando essas informações todas, tá bom? Uma live de batique, tá vendo? Tá, mas que seja uma conversa bacana. Interage com a gente lá, segue lá o @Rotas da Seda. Prometo que eu vou resolver esse problema da senha aqui que ele tá, que ele deu errado hoje, viu, Rê? Mas assim, a gente vai conversando por ali, porque eu acesso, a reacessa, e ali a gente faz uma sala de conversa quando não tem a live, tá bom? É verdade. E último recado, prometo que é o último. Em abril a gente vai se encontrar em São Paulo, tá? Aí fica de olho que nós vamos anunciar aí a data certinho, o horário, porque eu vou estar aí e é uma chance da gente se ver pessoalmente. Se encontrar num local em São Paulo onde fica fácil para todo mundo, perto de alguma estação de metrô. Então, a gente está vendo uma cafeteria, algum lugar que a gente pode sentar e bater papo, já que a Simone vem para cá. Aceitamos dicas, tá? Aceitamos dicas que alguém tiver, né? Que aí mesmo. Fica legal. Tá bom? Obrigada, vamos lá, gente. Vamos pintar, vamos fazer mais coisa bonita, e vamos aprender mais e depois vocês trazem para mostrar pra gente aqui. Isso mesmo. Tá bom? Um beijo então, tá bom, Rê. Pra todo mundo. Obrigada, beijo para todo mundo que tá aí. Eu não consegui falar o nome de todas, mas a gente agradece demais. Obrigada. Obrigada, gente.